E vamos sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, saber como é que anda a popularidade de Donald Trump entre os eleitores do país. Mas, já te dou um spoiler, não tá nada boa, tá? Isso porque o percentual de americanos que considera a performance de Trump como ruim ou péssima é a maior desde que ele retornou à Casa Branca em 2025. Eu estou ao vivo com o repórter André Chalders, da coluna Andresa Matais, para comentar mais sobre esses números. André, muito boa tarde. A gente adora falar de pesquisa eleitoral no Brasil, mas pelo jeito não tá bom também pro Trump, até porque, lembrando, né, novembro tem eleições, as midterms, como eles chamam, e essa popularidade de Trump nesse patamar como está, como você traz na matéria, não é nada bom para o partido dele. Boa tarde. Exato. Bom dia, boa tarde, Rafael, boa tarde, ouvinte. Pois é um recorde de popularidade negativa para o Donald Trump, né? Então a gente vê que ele nunca teve uma avaliação negativa tão alta desde que a Atlas começou a fazer essa pesquisa, desde o começo do mandato dele. E aí quando a gente mergulha ali para ver quem desaprova mais o Trump, a gente tem levemente surpreendente, né? Porque ao contrário do Brasil, quem mais desaprova o Trump lá nos Estados Unidos são justamente os homens e os jovens, que aqui no Brasil é uma demografia mais de direita. Lá nos Estados Unidos é um pessoal que está já desembarcando do governo do Trump e está rejeitando ele mais, né? Então, entre os grupos étnicos também, quem mais rejeita são os negros, as pessoas com uma renda menor são as que mais rejeitam. E dentre todas as demografias, quando você vê os motivos da rejeição do Trump, o principal é a questão da economia, Rafael, a questão do custo de vida, a questão da geração de empregos nos Estados Unidos, que na superfície parece que é uma coisa que está indo bem, porque a gente tem uma taxa de desemprego baixa lá nesse momento, só que a qualidade desses empregos não é boa, né? Então a gente vê, na verdade, as pessoas tendo mais dificuldade para poder pagar as coisas, para poder, por exemplo, pagar aluguel ou conseguir uma casa própria, que lá nos Estados Unidos é muito mais caro do que aqui ainda. Imagina, se aqui já é caro lá, esse problema da acessibilidade que eles falam das casas e do custo de vida em geral, ele está se agravando nos últimos anos. Então esse parece ser o principal motor ali da baixa popularidade do Donald Trump, né? Um governo que começou justamente apoiado por essas demografias aí de homens jovens de baixa renda, veio perdendo esse grupo paulatinamente e agora chegou aí a bater esse recorde de impopularidade. E justamente pela Atlas, né, que é uma das principais empresas de pesquisa lá também, inclusive, apesar de ser sediada no Brasil, no Rio de Janeiro, foi a empresa que mais se aproximou do resultado das eleições americanas que elegeram Donald Trump. Eles cravaram ali, acho que 50 dos 51 estados, eles conseguiram cravar o resultado. Então, atualmente, ela é considerada uma das principais empresas de pesquisa lá dos Estados Unidos também. Pelo que você percebe, né, a gente está trazendo aí números que, né, deixam claro que há esse desfavorecimento em relação a Trump, mas há uma percepção de que o Trump leva isso a sério? Ele realmente está interessado em fazer essas mudanças? Pergunto isso porque mais cedo a gente também já comentou sobre, aliás, não chegou ainda a comentar, vamos comentar, estou me adiantando aqui no meu serviço, sobre o quão ele tem demonstrado aí que não está disposto a fazer cessar-fogo, de quer manter a guerra, e a gente sabe, quando a gente fala de economia, a guerra é um dos principais motivos para a economia estar nessa situação. Exato. Não só guerra, né? A questão comercial dele, a guerra comercial dele com a China, a questão das tarifas. São vários pontos de atrito que o Trump vem levando adiante, sem, aparentemente, Rafael, ligar muito para essa questão do acesso da população aos bens, né? Porque isso daí, justamente como você falou, impacta muito diretamente na questão do acesso. Eu diria que o governo Donald Trump ele parece um pouco desnorteado assim, nos últimos tempos. O Trump em si vem dando declarações que são descasadas, né? Então realmente é de se perguntar se o presidente norte-americano está levando em conta esse humor do público, né? Se ele está levando em conta o humor dos constituintes dele. Não dá para menosprezar assim, todo o aparato que existe em torno de um presidente norte-americano, qualquer um deles que seja. Conta com uma equipe muito extensa, muito maior do que no Brasil, inclusive, de assessoramento. Agora, se o Trump leva ou não
em consideração as opiniões desses assessores dele, aí já é outra questão, Rafael. Mas aqui só informações que o André trouxe na matéria. A Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre segunda-feira passada, dia 4, e a última quinta-feira, dia 7. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita online por meio do método de recrutamento digital aleatório desenvolvido pelo próprio Instituto Atlas. André, muito obrigado e lembrando sempre, né, a íntegra da pesquisa tá também na matéria na coluna Andresa Matais, feita pelo André. Se você quiser, é uma pesquisa extensa, são várias perguntas. A gente traz aqui o dado que chama mais atenção, que é essa desaprovação recorde de 60%, mas como o André mesmo trouxe, há divisões por questões demográficas, por questões de gênero, enfim. É uma pesquisa bem completa, vale a pena você acessar. Olha, inclusive, a gente trouxe até aqui uma ilustre que eu pedi para fazer, para a gente mostrar um pouco. Como é que você... Essa é a pergunta que foi feita, né, para os entrevistados. Como você avalia o desempenho do Donald Trump como presidente? Ruim ou péssimo foi 60%, como o André falou. Bom ou excelente, 37,2%. E regular, apenas 2,7%. Ou seja, realmente uma distância entre os números bem visível, né? E tem uma coisa, Rafael, que vale a pena a gente explicar um pouco. Por que a Atlas, como é que ela trabalha, né? E por que ela consegue fazer esse tipo de pesquisa online, né? Isso é uma novidade que eles introduziram, que é o seguinte, é você usar a ferramenta de segmentação das redes sociais para poder preencher a sua amostra. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa ponderar ali pela população. Então, você precisa de tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas com tal faixa de renda, tantas pessoas de tal escolaridade, para poder ter uma amostra que seja representativa do público. O que a Atlas inventou de novidade foi justamente usar o poder da rede social de segmentar o público para poder captar as pessoas para a pesquisa. Então é por isso que ela consegue fazer uma amostra representativa da população dos Estados Unidos ou do Brasil usando 2.000 pessoas, né? Então é dessa forma que eles conseguem captar justamente para poder fazer, chegar nessas pessoas que correspondem ao perfil da amostra do público que eles querem representar. E é por isso que a gente adora pesquisa eleitoral. Estou sempre vendo aqui, você vai sempre vê-las também na coluna de Andresa Matais. André, muito obrigado por participar novamente da gente. Valeu, obrigado, até mais. Uma câmera